os incríveis convites de Jesus. Venha andar sobre as águas. Canal Jesus, Fé e Gratidão. Se inscreva neste canal para aprender mais sobre Jesus, crescer na fé e manifestar gratidão. Um dos convites mais extraordinários que Jesus fez foi convidar Pedro para ir ao seu encontro enquanto ele, milagrosamente, andava sobre as águas. Isso mesmo, desafiando as leis da física, química e mostrando que Jesus é Deus. Contextualizando esta história, vemos que Jesus estava super atarefado. Era continuamente seguido por multidões, as quais acreditavam que ele seria um rei político e os livraria da opressão do Império Romano, da doença e muitos outros males. Ainda não entendiam que o reino de Deus era espiritual e que tratava-se de um reinado eterno inaugurado por Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, mesmo que a multidão entendesse de forma equivocada a respeito do ministério de Jesus, vemos que ele amava, cuidava e se compadecia das pessoas, pois as considerava como ovelhas perdidas sem um pastor. Neste momento do seu ministério, Jesus acabara de alimentar 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e crianças, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos em comida tão farta que as sobras renderam 12 cestos, o que está relatado em Marcos 6, de 30 a 44. E logo após esse milagre, em Marcos 6, 45 a 52, Jesus impeliu os seus discípulos a entrarem em um barco no lago de Tiberíades e partiu sozinho a fim de orar. O barco em que os discípulos se encontravam foi invadido por ondas e ventos muito fortes, em meio a uma escuridão. Eles temeram e se apavoraram à medida que as horas se passaram, pois estavam remando, buscando fugir da possibilidade de um naufrágio. De repente, Jesus aparece andando sobre as águas. Contudo, os discípulos temeram mais ainda, pois não perceberam que tratava-se de Jesus. Eles gritaram com muito pavor, achando tratar-se de um fantasma. Mas Cristo respondeu: "Sou eu, não tenham medo." Pedro rapidamente respondeu: "Se for o Senhor, manda-me ir ter contigo." Jesus disse: "Venha." Mais um convite incrível feito por Jesus. Venha. Você que tem fé, venha. Venha ao meu encontro. Saia do seu barquinho e venha me encontrar. Tire os olhos dessa tempestade em que está e venha. Tire o foco do medo e insegurança que o consome e venha. E Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. O Senhor sempre atende ao pedido de socorro daqueles que o chamam. É o Senhor que devemos buscar no dia da angústia, conforme diz em Salmo 50:15. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Nesta história de um milagre tão ousado, apresento 5 lições muito pertinentes. A primeira é que Jesus se revela Deus. Cristo se revela Deus ao andar sobre as águas e que a natureza se sujeita completamente a Ele. Questões como a lei da gravidade, densidade das matérias
e a liquidez da água perdem suas certezas. Deus pode desafiar as leis da natureza e sujeitá-las a si. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos afirmaram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ali foi reconhecida a divindade de Jesus. Segundo aprendizado, Jesus é o Senhor do tempo. Mesmo que eu esteja em uma tempestade, em perigo de afogamento e temendo muito, Deus se manifestará no tempo certo e de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Os discípulos passaram horas remando contra o vento. Se fosse conforme o desejo deles, certamente Jesus teria chegado muito tempo antes do início da tempestade. O texto relata que Cristo estava os vendo remar na tempestade por longas horas. Mas há o tempo certo para todas as coisas, e nada foge ao seu propósito. Jesus só chegou entre 3 e 6 da manhã, na quarta vigília da noite. E por mais que não compreendamos, o intuito maior de todas as coisas é a glória de Deus. Ele é o Senhor do tempo e da história. Ele sempre age, mas a seu tempo e modo. Terceiro, Jesus quer me dar experiências pessoais com Ele. Jesus sempre sabe o modo correto para agir e nos dar a experiência pessoal adequada e profunda com Ele. Quando ressuscitou Lázaro, se tivesse chegado antes, talvez o amigo não tivesse morrido. E teríamos na Bíblia o relato da cura de uma enfermidade e não a ressurreição de um morto há 3 dias. E a Bíblia nos conta diversos milagres, os quais aconteceram com outras pessoas. Entretanto, quais são as minhas experiências pessoais? O que eu posso contar em especial que Jesus realizou para mim e em mim? Jesus realizou inúmeros milagres diante das multidões, mas ao andar sobre as águas, quis estar somente junto aos seus discípulos. Será por quê? Neste milagre, Cristo quis revelar-se como Deus aos seus discípulos de forma particular. Quis socorrer-lhes de forma adequada para que descobrissem que era Deus. Quis proporcionar a experiência, mostrando que se crescem poderiam andar também sobre as águas. Ali obtiveram uma aula especial e particular a respeito da deidade de Jesus. Quarto, peça socorro à pessoa certa, Jesus, e Ele irá te responder. Pedro apresenta uma ousadia ímpar ao tentar fazer tudo o que o Mestre fazia. Ele não se contentou em apenas ver Jesus andando sobre as águas. Ele quis experimentar. Foi audacioso. A palavra nos diz em João 14:12 que aquele que crê em Cristo fará obras ainda maiores do que Ele mesmo fez. Promessa linda de Deus para nós. Pedro, apesar da grande intrepidez, ao pedir para ir ter com Jesus e andar sobre as águas, e ao observar as circunstâncias desfavoráveis, o vento forte e o mar revolto, temeu e começou a afundar. Ele esmoreceu e sua fé sucumbiu. Contudo, mais uma vez, Pedro foi tomado de grande coragem e grita por socorro. Nas dificuldades e medos, devemos pedir sim socorro e chamar por Jesus. Pedro foi rápido ao identificar as dificuldades e temores e perceber que estava perecendo. Ele entendeu a situação e seu risco
e pediu rapidamente ajuda para a pessoa certa, Jesus. Foi a oração mais rápida relatada na Bíblia, socorre-me, seguida por uma resposta imediata, quando Jesus estendeu-lhe a mão. Quinto, e a última lição é que quando Jesus entra em meu barquinho, a tempestade se acalma. Imediatamente, quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Esteja sempre com Jesus. Não se afaste dele. Esteja com ele nos momentos desafiadores, desfavoráveis, bem como nos bons momentos também, pois isso fará toda a diferença em sua vida. Deus os abençoe.